Wearable devices, os dispositivos vestíveis na fibrilação atrial. Olá pessoal, hoje a minha conversa com vocês é sobre um assunto muito recente que muito se tem falado, que é sobre os wearable devices, ou seja, os dispositivos vestíveis e o seu uso na fibrilação atrial. Cada vez mais a gente fala de triagem precoce de fibrilação atrial e os seus benefícios, principalmente na prevenção dos eventos tromboembólicos e na prevenção do AVC, que é uma condição que causa muita morbimortalidade para os nossos pacientes. Bom, desde o último guideline europeu agora ficou mais fixo ainda que a gente deve realizar triagem precoce, principalmente nos pacientes acima de 65 anos com eletrocardiograma periódico e naqueles pacientes também com mais fatores de risco merecem também uma triagem mais cuidadosa. E sobre os dispositivos vestíveis, né? Como que a gente deve orientar os nossos pacientes, já que cada vez mais eles estão de fácil acesso para os nossos pacientes e essa pergunta vai chegar para a gente. O que a gente tem de aprovado no FDA atualmente? A gente tem os smartwatches, como por exemplo o iWatch, né? E o Huawei. A gente tem placas de realizar eletro, no caso a aprovada pelo FDA é essa daqui, que é o AliveCor. Esse é um modelo que fazia um eletro de 3 derivações, mas hoje a gente já tem modelos que fazem eletros com 6 derivações. E tem o CardiaBand, que é uma pulseira de borracha, em que a gente adapta outros smartwatches ou séries anteriores que não tinham aplicativo para realização de eletro e a gente consegue fazer o eletro pela pulseira. Em outros lugares do mundo, na Europa, a gente tem outros modelos que fazem por fotoplexmografia, alguns dispositivos que a gente coloca o dedinho atrás e que a gente também quase consegue fazer um eletro de 6 derivações. A gente sempre deve tomar cuidado com esses traçados em relação à qualidade, cuidado com artefatos, porque às vezes a gente acha que foi fibrilação atrial, identificou pulso irregular, mas na realidade foi um artefato. Então esse é o primeiro cuidado. Tá? E cuidado sempre com a ansiedade do paciente. Então a gente deve orientar o porquê que ele quer usar um dispositivo desses, qual a utilidade, né? Qual vai ser a diferença para ele, né? Vale a pena a gente também saber, existe estudo com o smartwatch para desfecho duro? Ainda não. O Apple Heart Study e o Huawei Study foi só para identificar pulso irregular e ver sensibilidade e especificidade. Eles não colocaram anticoagulação, nem quantos pacientes desses tiveram desfecho duro. Inclusive, o do smartwatch da Apple foram pacientes inclusive mais jovens e com baixo Chad-Vasc. Então a gente ainda aguarda novos estudos. Sempre que a gente precisa reforçar o diagnóstico, confirmar o diagnóstico da fibrilação atrial, lembrar que a gente precisa ter um traçado de 30 segundos de fibrilação atrial. Então, alguns desses dispositivos só detectam pulso irregular e aí precisam da confirmação do diagnóstico ou por Holter ou por eletro. Quando é, no caso, o AliveCor ou esse outro dispositivo por fotoplexmografia que faz o eletro que tem disponível na Europa, aí a gente já tem a confirmação direto. Tem uma autora que eu gosto muito, que é a Emma Svenberg, que ela faz algumas aulas, né, pelo ERA, e ela deu aula inclusive agora no último congresso europeu sobre dispositivos vestíveis e eu gosto muito da comparação que ela faz da jornada do paciente com fibrilação atrial. É como se fosse uma estrada sinuosa em que a gente tem o carro nas curvas. Então a gente tem que manter a nossa jornada estável para que o carro não saia da estrada ou não capote, que seria um evento como por exemplo o AVC. E a gente tem que lembrar de 3 pontos essenciais. O primeiro ponto é diagnóstico precoce. Segundo ponto, o momento da anticoagulação e achar aquele nosso famoso equilíbrio, o nosso sweet spot entre risco de sangramento e risco de evento tromboembólico. E o terceiro ponto, tão importante ou até mais, é mostrar para o paciente que, além de ele usar um dispositivo vestível e tão importante quanto fazer o diagnóstico, na realidade é a educação. Então, boa adesão, uso adequado das medicações, boa orientação em relação às crises de fibrilação atrial ou crises de taquicardia, como o paciente deve se comportar. E aí a gente lembra do HELP-AF de 2019, em que falava para o paciente ter um plano de assistência próprio.
Então, para ele relaxar, ficar calmo, medir sua frequência cardíaca e ligar para o seu médico, tá? E a nossa educação de equipe de saúde também, como mostrou o Impact AFib esse ano, que o resultado ainda foi neutro, mas que acabou promovendo aí outros trials futuros. Então, pessoal, diagnóstico precoce, anticoagulação e educação do paciente e da equipe de saúde para promover uma melhor adesão. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem um like, sigam o nosso canal e estudem mais sobre esse assunto que é tão legal, tão fascinante e que ainda vai vir muito mais coisas novas. Até logo!